dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e abundar em nossas vidas, de maneira que a cada dia que se passa, nos assemelhemos a Cristo, não somente nos traços exteriores, na aparência externa, mas nos assemelhamos a Cristo no Espírito, na obediência, no conhecimento, para que a gente possa dizer o que Cristo disse, né? Eu e o Pai somos um em Espírito, a gente possa dizer um dia, eu e Cristo somos um, né? Um em Espírito. Assim como Paulo disse, né? Eu não vivo mais, é Cristo agora que vive em mim, Cristo vive em mim. Ele e Cristo ali viviam no mesmo Espírito. Que coisa, que testemunho poderoso, né? Que a gente possa fazer o mesmo. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui o último dia da nossa lição, da lição desta semana, né? Amanhã nós estaremos recapitulando toda a lição. A lição Leis em Conflito começou aqui no capítulo 7, no meio do capítulo 7 de Romanos, e estamos concluindo aqui no início do capítulo 8 de Romanos, né? Ontem vimos o versículo 1 e 2 de Romanos, quando Paulo deixa bem claro no início do capítulo 8 que já não há nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. E aí essas pessoas não andam mais segundo a carne, agora andam segundo o Espírito de Cristo. E qual é o Espírito de Cristo? É o espírito de obediência ou o espírito de desobediência, né? E vimos também, quando Paulo disse no versículo 2, que a lei do espírito e vida, né, que é aquela que está em Cristo, que vem de Cristo, livrou ele da lei do pecado, né? Veja aqui que são duas leis aqui que estão em conflito. A lei do espírito de vida, a lei de Deus, a lei que é para a vida, e a lei do pecado, que é a lei da desobediência, que é para a morte, né? Essas duas leis estão em conflito. E hoje vamos ver as perguntas 11 e 12. Na pergunta 11 nós temos aqui o seguinte questionamento: o que era impossível à lei natural da carne, né? Ou seja, a força do próprio homem, contaminada pelo pecado e pela morte, fazer para salvar o homem. Veja assim, o que era impossível para que esta lei pudesse salvar o homem, né? O que era impossível, ou seja, a obediência, mesmo que o homem pudesse guardar um dos mandamentos espirituais de Deus, mas ele guardasse só na carne, só de forma legalista, só de forma exterior. Isso era possível? Salvar o homem, ou melhor, salvar não, vamos falar aqui, poderia justificar um homem que nunca pecou aparentemente, segundo a carne, né? A sociedade inteira pode olhar para ele e falar assim, aquele homem ali é justo, aquele homem nunca falou mal de ninguém, aquele homem nunca roubou, aquele homem nunca não está presente aqui em nenhum escândalo da sociedade e tal, né? Alguém poderia dizer isso. Mas essa é a aparência, né? E os homens não podem julgar segundo a lei da aparência, né? Porque Paulo disse aqui no capítulo 7 que a lei é espiritual. Se guarda o mandamento de Deus a partir do coração, não é a partir das aparências, né? Pois bem, Romanos 8,3 diz assim, porquanto o que era impossível à lei, era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que texto, né? Que texto poderosíssimo, que texto revelador é esse texto aqui de Romanos 8,3, né? Eu acredito que 90% do público evangélico cristão no planeta Terra praticamente nunca parou para meditar neste verso, refletir na profundidade da mensagem que há nele, né? Senão muita gente não estaria pregando um Jesus Cristo diferente aí nas igrejas, na maioria das igrejas, né?
pregando aí um Jesus Cristo Deus, né? Se entendesse bem a mensagem aqui. Paulo começa dizendo que era impossível a lei justificar e salvar alguém. Por quê? Porque o problema está na lei ou o problema está na carne? Ele diz que a lei não poderia ser aperfeiçoada, a lei não poderia ser guardada com perfeição, com justiça, porque a carne do homem estava prejudicada pelo pecado. O problema aqui está na carne pecaminosa, porque a carne pecaminosa não pode guardar a lei de Deus com a perfeição espiritual que se requer para isso. Né? É por isso que Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer. O justo no sentido absoluto da palavra, né? Então veja que aqui a carne do homem, o corpo do homem, vamos falar aqui o corpo, né? O corpo, Paulo também fala o corpo, aqui no capítulo 6, capítulo 7. O corpo do homem foi duramente atingido quando Adão e Eva pecaram. O que é que Adão e Eva sentiram logo após? Medo, frio. O medo é um sentimento, ou seja, a mente dele foi afetada com o pecado. O próprio Senhor vai dizer que a partir de agora o corpo de vocês vai suar. Do suor do teu rosto comerás o pão, ou seja, um suor, ou seja, algo que não acontecia antes. E a mulher, você agora, quando for ter um filho, você vai sentir dores. Aí nós temos aqui o medo, algo no sentido espiritual, que é a primeira coisa que Adão sente. E o Senhor revela depois que agora ele vai sentir dor, sofrimento para trabalhar, né? Cansaço, suor, tal. O corpo mostrando que ele é passageiro, que o corpo agora é mortal, né? E a mulher também que sente dores, tal. Então, este corpo foi afetado pelo pecado. O problema aqui não é a lei, o problema é o pecado que afetou o corpo. E o corpo afetado por este pecado, o corpo no sentido físico, carne, músculo, e o corpo no sentido cérebro. O cérebro, aonde emite determinadas emoções e comandos para os músculos, o corpo, os membros do corpo. Então, foi afetado. Então, como esta carne foi afetada pelo pecado, Paulo diz que era impossível a lei de Deus, que é santa, justa e boa, operar a justiça e a bondade, porque o problema estava na carne. Qual foi a solução? Segundo Paulo aqui, Deus enviou seu filho nesta mesma condição, em semelhança de carne de pecado. Cristo veio à terra num corpo que suava, que sentia dor, que sentia cansaço, que necessitava comer, necessitava ir no banheiro, necessitava dormir, né? Que a carne nele o impulsionava para o pecado, ele era tentado, foi tentado em nós, em tudo Cristo foi tentado. A nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Diz lá o livro de Hebreus, capítulo 2, 17, e o capítulo 4, versículo 15. Então, Cristo precisou vir exatamente no mesmo corpo que nós temos, para sentir as mesmas coisas que nós sentimos, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso Salvador, porque a justiça diz o seguinte, olha a parte final do verso como ela é profunda. Por que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne de pecado e não na semelhança de carne santa, como alguns pregam aí, né? Cristo não veio numa carne santa ou numa carne divina, não existe carne divina na Bíblia, só tem um tipo de carne na Bíblia. Não existe carne divina. Se existe carne divina, Deus diria, eu sou de carne e osso, né? Não existe carne divina na Bíblia. A não ser que a igreja queira inventar, porque a igreja inventa tantas filosofias fora da Bíblia, né? E as pessoas acreditam. Tem gente que acredita em tudo. Mas é o que está escrito que vale para a gente, né? Então, Cristo veio em semelhança de carne do pecado, porque o pecado só poderia ser condenado numa carne pecaminosa. Olha só, numa carne pecaminosa que não pecou. Olha que coisa linda isso. Uma carne que era pendente ao pecado, uma carne que era tentada, porque se não fosse pendente não podia ser tentada. Olha, se a minha carne não sente desejo, se ela não está propensa a pecar, como é que eu sou tentado? E Cristo foi tentado em tudo, não é mesmo?
Então, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, foi tentado em tudo, mas não pecou, mostrando que é possível aquele que vive no Espírito de Cristo, que vive na influência do Espírito de Deus, que vive ouvindo a voz do Espírito de Deus, que vive sendo comandado, ouvindo as orientações e seguindo e cumprindo as orientações do Espírito de Deus, obviamente, ele se torna alguém obediente a Deus, assim como Cristo foi. Que texto, né? Que beleza. Então, deixa muito claro o texto bíblico aqui, que a lei de Deus, que é santa, justa e boa, que nós devemos observá-la, a gente não consegue observá-la em perfeição espiritual enquanto estivermos nesta carne de pecado. É por isso que Cristo, Paulo e todo mundo diz, é necessário matar o velho homem carnal, para que o homem espiritual lhe dê a força necessária, primeiro para compreender essa lei espiritual e depois para buscar essa obediência no âmbito espiritual. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Quem anda segundo o Espírito Santo de Cristo obedece à lei justa de Deus ou se torna um inimigo dela, ou é contra a lei de Deus? Como alguns ensinam por aí. Não, a lei passou, a gente vive agora na graça, né? E o próprio Cristo dizendo lá, capítulo 14, verso 15 de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas tem gente que fala assim, não tem negócio de mandamento mais não, isso tudo ficou no passado, né? Muita gente fica dizendo isso. O próprio Cristo, né, vai ratificar os mandamentos da lei de Deus, falando, por exemplo, com o jovem rico, né, que chega lá, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Quais são os mandamentos? Perguntou a Cristo. Não matarás, não adulterarás, né, não roubarás, honra teu pai e a tua... Começou a dizer, a segunda tábua começou pela amar ao próximo. E aí ele foi interrompido pelo jovem rico, para não conter... Eu acho que Cristo ia dizer os 10 mandamentos ali, se ele não interrompesse, né? E olha que coisa. Mas tem pastores, tem pessoas alienadas porque aprendeu num cursozinho de teologia da sua igreja, né? Não no exame bíblico, mas num discurso tradicional da sua igreja, continua repetindo isso. Mas cadê a base bíblica para isso? Um discurso baseado em retórica, baseado numa alienação que se fala há mais de 1000 anos, e a igreja está aí, repetindo esta reza. Pois bem, vamos perguntar o que a Bíblia diz, não é o que os cursos teológicos, os pastores estão dizendo, é o que a Bíblia diz, é o que importa. Nem que a gente tenha que resetar a mente do zero para aprender a Bíblia diretamente nela, na própria Bíblia, do zero, sem as filosofias humanas. Pois bem, irmãos, o texto de Romanos 8,4 diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, diz Paulo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que beleza. Veja que há justiça na lei. A lei não é algo ruim que se jogou no lixo porque veio uma graça superior. Paulo, o grande pregador da graça, não fala contra a lei. Infelizmente, pastores, ou desonestos intelectualmente, ou alienados pela retórica do discurso tradicional dos cursos teológicos, continuam mentindo por aí. Paulo está dizendo claramente aqui, porque a justiça que vem da lei, olha só, deve se cumprir em nós. Como é isso, né? Se cumpre apenas naqueles que não andam mais segundo a carne, mas que batizados pelo Espírito, batizados com o Espírito Santo de Deus, Cristo nos batiza com o Espírito Santo de Deus, batizados com o Espírito Santo, agora se anda em Espírito. Aí você agora... né? A lei justa começa a fazer um trabalho no coração do homem. O homem, guiado por Cristo, vai guardar uma lei em justiça como Cristo guardou, como Cristo viveu sem pecar. Isso é tão problemático, essa questão, que a igreja moderna, a maioria dela, viu? A maioria dela, essa igreja popular de facilidades, que não vive da Bíblia, vive de decorar retórica, discursos de retórica, né? De interpretações fora do óbvio sentido do que a Bíblia está dizendo, que é o que muitos fazem, né?
Muito não, 99% faz assim. É muita gente fazendo errado. Esquece de ler o que a Bíblia está dizendo, o óbvio sentido, para sair do óbvio sentido para ir para a filosofia. Filosofar, vã filosofia. E aí, o texto bíblico mostra claramente aqui que existe uma justiça que vem da lei. Ele diz aqui, para que a justiça da lei, a lei tem um papel de justiça nela. Se tem um papel de justiça, como é que eu vou atingir a justificação pisando na lei? Dizendo que ela passou, que ela não serve mais para nada. Se o próprio Paulo já disse no capítulo 3 aqui de Romanos, no contexto anterior, desse sermão, desse grande sermão, dessa grande aula que ele está dando aqui, em toda a carta de Romanos, ele disse lá, os que apenas ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele mostra claramente que a lei tem um papel preponderante na justificação pela fé. Ela não pode ser anulada diante da fé. E ele vai dizer claramente aqui, porque a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que ela se cumprisse em nós, como é que a lei ia se cumprir em nós? Cristo tinha que vir em semelhança de carne de pecado, para mostrar para a gente que ele, na mesma condição que a gente, guardou os mandamentos, a gente também pode. Como é que Cristo guardou a lei? Foi tentado até pelo diabo e não caiu em tentação, e não pecou. Porque ele foi ungido, batizado com o Espírito Santo de Deus lá, logo quando saiu do Jordão. E saindo dali, foi diretamente lá para o deserto, né? Guiado ali pelo Espírito Santo de Deus, orientando a sua mente. Ele foi lá para o deserto e venceu o diabo lá no deserto. Venceu um homem em semelhança de carne pecaminosa, o corpo de Cristo era em semelhança de carne pecaminosa, venceu o diabo. Para, como diz o próprio Paulo, o segundo Adão, que era Cristo, falando na linguagem tipológica, esse segundo Adão fosse o meu exemplo. É por isso que João, na sua primeira carta de João, capítulo 3, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, ou seja, no mesmo Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo na mente do homem, orientando, porque a mente é que sai o comando para todo o corpo. Se Cristo estiver na central de comando da sua vida, estiver na sua mente, se o Espírito de Deus, dado a Cristo, se o Espírito de Cristo estiver na sua mente, é o que a Bíblia está dizendo aqui, você não peca. João diz lá, aqueles que estão em Cristo não pecam. Está muito claro o texto, né? Aí, traduções da Bíblia moderna, tentando alterar o termo grego mais antigo, assim, aqueles que estão em Cristo não vivem pecando, peca só de vez em quando. Olha que absurdo. Se eu disser que aqueles que estão em Cristo, ou seja, Cristo está comandando a vida dele, disser que ele peca de vez em quando, eu estou dizendo que Cristo pecou de vez em quando. Porque se Cristo está no comando da minha vida, se Cristo é o cabeça da igreja, está no comando da minha vida, como é que eu posso pecar? Ou então eu vou agora discutir se Cristo pecou ou não. Claro, o texto é absoluto, Cristo não pecou. Foi tentado em tudo, mas foi encontrado sem pecado. Está lá em Hebreus 4,15. O texto é absoluto? Pois é, meus amados irmãos, olha que beleza, né? E é o que Paulo está ensinando aqui. Mas tem muita gente, decorou uma retórica no púlpito, que algum pastor falou no púlpito, saiu da Bíblia, não apresenta nenhum verso que comprove o que esteja dizendo. Não um verso isolado, é como a gente está fazendo aqui, estudando o capítulo inteiro, o livro inteiro de Romanos, verso a verso, esmiuçando todo o contexto. Não é usar verso isolado, de uma versão perturbada, de uma versão pobre, de uma versão que não tem compromisso com os manuscritos mais antigos. Não tem compromisso com a sã doutrina, não tem compromisso com os princípios revelados desde o Gênesis. Né? Porque essa é a regra para se entender a Bíblia. Então, por isso é que nós temos aí, infelizmente, muitas doutrinas equivocadas e uma igreja pior, que os pastores nem conseguem perceber, que é por causa desse falso ensino, por causa dessa mentira que está sendo pregada, é que a igreja atingiu esse nível de espiritualidade tão baixo
que na profecia de Paulo diz que vai vir apostasia antes de Cristo voltar por causa disso. E eles não conseguem enxergar. E continuam repetindo retórica, né, de retóricas filosóficas que aprenderam lá em algum curso teológico que fizeram. Mas nós devemos buscar um claro assim, diz o Senhor, das Escrituras Sagradas, porque somente assim nós beberemos de uma água pura da fonte cristalina que é a verdade.